Se eu te dissesse que já encarei uma criatura cujos olhos brilhavam no escuro como duas brasas vivas, você acreditaria em mim? E se eu te dissesse que ela me seguiu, mesmo depois de eu deixar a casa onde tudo começou? Hoje eu vou contar exatamente o que aconteceu comigo na pequena cidade de Enfield. Um caso que muitos preferem esquecer, mas que eu nunca consegui apagar da memória. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse mudar por causa de um simples chamado. Era final de setembro, início da noite, e o ar estava começando a carregar aquele cheiro forte de chuva prestes a cair. Eu trabalhava como assistente de um pequeno jornal local, em Illinois, e a rotina era sempre a mesma. Reportagens simples, notas sobre a comunidade. Nada que rendesse mais que 2 ou 3 linhas no jornal da semana. Naquele dia, porém, recebi uma ligação do meu editor. Ele tinha uma voz tensa, como se estivesse tentando manter a compostura. "Preciso que você vá até Enfield", ele disse. "Tem algo acontecendo por lá. Moradores falando de barulhos, ataques, gente assustada. Estão chamando de o monstro." Eu ri, achando que fosse exagero, mas percebi que ele falava sério. E por algum motivo que até hoje não entendo direito, aceitei ir mesmo já estando pronto para ir para casa. Peguei o carro, conferi a câmera, o bloco de anotações e segui pela estrada quase vazia. O sol já havia sumido no horizonte, deixando apenas um rastro alaranjado que desaparecia atrás das árvores. Uma neblina baixa começou a se formar enquanto eu me aproximava da tal cidade. Enfield não era nada além de algumas casas afastadas, fazendas distantes e longos trechos de silêncio absoluto. Era o tipo de lugar onde você sente que pode ouvir seus próprios pensamentos alto demais. E foi ali que tudo começou. Ao chegar, encontrei apenas uma movimentação pequena perto de uma cerca quebrada. 3 moradores estavam ali com lanternas tremendo nas mãos, como se já esperassem o pior. Quando estacionei, eles se viraram para mim como se eu fosse uma ameaça. Tive que levantar as mãos para mostrar que não significava risco algum. "Você não devia estar aqui a essa hora", disse um deles, um homem alto de barba rala e olhar inquieto. "Sou do jornal", respondi. "Ouvi dizer que algo está acontecendo." Eles se entreolharam. Por um instante, pensei que recusariam falar comigo, mas uma senhora de cabelos grisalhos e olhos fundos deu 2 passos à frente. "Você quer uma história? É isso? Pois então escute bem. Isso aqui começou há 2 dias. Algo anda rondando os quintais, quebrando cercas, rasgando sacos de ração, assustando crianças. Não é cachorro, não é coiote. E não é gente. A gente viu. É grande. Salta como se não tivesse peso. E tem olhos. Olhos que brilham na escuridão." Aquela descrição me acertou em cheio. O jeito como ela falava não parecia de alguém querendo criar alarde, mas sim de alguém que havia visto algo que não era capaz de explicar. Anotei tudo, fotografei a cerca. O lugar estava quieto demais. A sensação era como se algo estivesse observando cada movimento nosso por trás do milharal. "A coisa veio daqui", disse o homem da barba rala, apontando para a plantação. Ele saltou por cima dessa cerca como se fosse nada. Eu analisei a madeira partida. Parecia ter sido quebrada por algo forte, mas não havia marcas de unhas, garras ou pegadas claras. Apenas o estilhaço irregular das tábuas. "Vocês chamaram alguém? Polícia?" perguntei. O homem riu, mas sem humor. "Chamamos. Eles foram embora depois de olhar ao redor e dizer que não tinham visto nada. Mas nós vimos. E você vai ver também, se ficar até tarde aqui." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas fiz o contrário. Agradeci aos moradores e decidi explorar mais fundo a região. Passei pela cerca e segui por um caminho estreito entre as plantações. A lua começava a surgir, pálida, iluminando o milho alto que balançava ao sabor do vento. O silêncio era quase absoluto, um silêncio tão espesso que parecia ter peso. A cada passo eu sentia a sensação de estar invadindo território alheio. Meu instinto dizia para voltar, mas minha curiosidade dizia o contrário. Segui mais um pouco com a lanterna na mão. O chão estava úmido, e às vezes eu escutava o barulho de algum animal pequeno correndo entre as folhas secas.
Depois de alguns minutos, encontrei algo que me fez parar. Havia uma marca no chão, uma depressão circular, profunda, como se algo pesado tivesse pousado ali. Não era pegada de animal conhecido, e parecia recente. Me aproximei ajoelhado, tentando entender, e foi então que ouvi. Um estalo, seco, curto, a uns 15 metros à minha frente. Levantei a lanterna imediatamente, apontando na direção do som. As folhas mexeram. Algo se movia ali dentro. Senti meu coração acelerar. Respirei fundo. Tem alguém aí? Perguntei, sem esperar resposta. Mas a resposta veio. Não uma voz, mas um ruído. Um rosnado baixo. Quase como um animal, mas mais profundo, mais estranho. Era grave demais para ser de um cão e tinha um tom metálico que fez minha espinha gelar. A lanterna falhou por um segundo. Trepidou. Eu bati nela com a palma da mão. E quando o feixe iluminou de novo, eu vi. 2 olhos, altos, mais altos do que eu imaginava que deveriam estar. E brilhavam, refletindo a luz como 2 pequenas luas vermelhas. A criatura estava parada, imóvel, entre o milharal. Eu só consegui ver os olhos e parte da silhueta. Magra, comprida, de pernas anormalmente longas. Meu corpo congelou. Não conseguia sequer piscar. O rosnado se intensificou. E então, a coisa deu um passo para trás, depois outro, e desapareceu entre as plantas. Eu me levantei rápido e recuei, tropeçando no caminho de terra. O som dos galhos quebrando ao longe ecoava como se ela estivesse saltando, se afastando com velocidade. Voltei imediatamente para o carro. Minha respiração estava descompassada e eu sentia as mãos tremendo. O que eu tinha visto não era um animal comum. Não era algo deste mundo. Passei a noite tentando dormir, mas sempre que fechava os olhos, revivia aquele olhar. Frio, calculado. Na manhã seguinte, voltei a Enfield. Dessa vez havia mais gente conversando nas ruas. Pareciam inquietos. Alguns evitavam falar comigo. Outros simplesmente ignoravam. Acabei encontrando um garoto que parecia por volta dos 10 anos. Ele me encarava de longe, com a expressão assustada. Me aproximei devagar. "Está tudo bem?" perguntei. Ele mordeu os lábios e respondeu. "Eu vi ele ontem. Ele estava no galinheiro do meu tio. Tinha pegadas grandes. E ouvi ele respirar bem perto da porta." O garoto tremia. Aquilo me deixou ainda mais alerta. "Como ele era, você conseguiu ver?" O menino balançou a cabeça. "Não muito, mas ele se mexe rápido. Tão rápido que parece desaparecer." Aquela descrição batia exatamente com o que eu tinha visto. Ou quase visto. Conversei com alguns outros moradores. Alguns falavam que a criatura parecia curvada. Outros diziam que ela saltava como um animal com molas nas pernas. Nada batia completamente, mas um padrão se repetia. Todos mencionavam os olhos. Aqueles olhos brilhantes que pareciam observar antes de atacar. Voltei ao local da cerca quebrada e percebi que agora havia marcas maiores no chão, como se algo tivesse se arrastado ou se movido em círculos durante a noite. Alguma coisa estava cada vez mais ousada. Resolvi passar mais tempo ali. Algo me dizia que a criatura voltaria. Talvez fosse perigoso, talvez fosse estupidez da minha parte, mas eu precisava entender. Esperei até que anoitecesse. Estacionei o carro perto da plantação e deixei as luzes apagadas. A lua estava cheia, iluminando bem o campo. Por volta de 1 da manhã, ouvi os sons. Primeiro, passos leves. Depois, algo mais pesado, como se alguém saltasse e caísse de maneira desajeitada, mas extremamente rápida. Apaguei a respiração. Fiquei completamente imóvel dentro do carro, com a janela entreaberta para ouvir melhor. O som vinha da plantação. Depois, veio outro ruído, um grunhido baixo, arrastado, como se a criatura estivesse farejando o ar. E então, ele apareceu. A uns 20 metros, emergiu da plantação. Agora, consegui ver muito mais do que antes. A criatura tinha o corpo magro, ossudo. As pernas eram tão longas que pareciam desproporcionais ao resto. A pele era escura, quase cinzenta, e refletia pouco a luz da lua. Os braços eram curvados,
e a cabeça era grande, com uma face fina e alongada. Mas o que me paralisou foram os olhos. Ergui a cabeça devagar, e os olhos brilhavam com uma intensidade quase hipnótica, como duas lanternas em plena noite. Ele ficou ali, parado, parecendo farejar o ar, e então virou a cabeça na minha direção. Senti o coração parar por um instante. Ele sabia que eu estava ali. Por alguns segundos ficamos em completo silêncio, como se o tempo tivesse congelado. E então, ele deu um passo, depois outro. Vinha na minha direção de forma lenta, calculada. A adrenalina disparou pelo meu corpo. Liguei o carro, mas o barulho do motor fez a criatura reagir. Ela deu um salto tão alto que por um momento pareceu desaparecer no ar, antes de cair alguns metros ao lado, agachada como um animal pronto para atacar. Acelerei com força. Poeira subiu atrás do carro enquanto eu saía pela estrada de terra em direção à cidade. Eu olhava pelo retrovisor, esperando ver a criatura correndo atrás de mim. Mas ela não apareceu. Ainda assim, eu sentia que ela não tinha desistido. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter deixado tudo para trás e escrito qualquer coisa superficial para o jornal. Mas algo em mim dizia que aquela história não estava completa. E eu precisava entender. Na terceira noite, resolvi ir até a casa abandonada que os moradores diziam ser o local onde a criatura tinha sido vista pela primeira vez. Uma casa velha, de madeira, afastada da estrada principal. Cheguei lá por volta de 2 da manhã. A lua estava escondida pelas nuvens, e a escuridão parecia mais pesada do que nos dias anteriores. Empurrei a porta. Ela rangia alto, ecoando pelo lugar vazio. O cheiro de madeira úmida e poeira preenchia o ar. Apontei a lanterna e caminhei devagar pelo corredor estreito. O chão rangia sob meus pés. Era como se a casa inteira observasse meus movimentos. Encontrei marcas nas paredes, arranhões longos, profundos, como se algo tivesse passado ali com força. No chão, mais marcas circulares, semelhantes às que eu tinha visto na plantação. E então ouvi um passo, dentro da casa, muito perto. Minha lanterna tremia na mão. Eu girei lentamente, tentando localizar o som. Outro passo. E outro. Agora era o som de algo grande arrastando os pés, mas com leveza suficiente para se mover rápido se quisesse. Minha respiração estava curta. O silêncio era tão intenso que o mínimo ruído parecia um golpe no ar. E então, da escuridão do corredor, surgiram os olhos, vermelhos, brilhantes, fixos em mim. Engoli seco. Não conseguia pensar. Cada músculo do meu corpo gritava para correr, mas eu não conseguia me mover. A criatura emergiu completamente da sombra. Estava a menos de 5 metros de mim. Ela se curvou, como se estudasse meu tamanho, minha postura, minhas intenções. Eu recuei um passo. A criatura respondeu com um movimento rápido, quase imperceptível, inclinando a cabeça para o lado, como se estivesse avaliando se eu era ameaça ou presa. Meu coração batia tão rápido que eu sentia a vibração no peito. E então ela avançou. Um movimento brusco, quase instantâneo, o suficiente para eu entender que ela não tinha medo algum de mim. Eu dei meia volta e corri. Corri pela porta, tropeçando, quase caindo. O som dela atrás de mim era perturbador. Passos rápidos, fortes e regulares, como se ela estivesse saltando. Quando alcancei o carro, bati a porta com força, girei a chave e acelerei antes mesmo de colocar completamente o cinto. O farol iluminou por um instante a criatura parada na porta da casa. Ela não vinha atrás, apenas observava, como se soubesse que aquilo não acabava ali, como se estivesse esperando. Deixei Enfield naquela madrugada. Não voltei. Mas até hoje, carrego a sensação de que aqueles olhos brilham no escuro atrás de mim quando fecho as luzes para dormir. E apenas quem viu, entende o que eu quero dizer. Se você ficou até aqui acompanhando esse relato, é porque realmente gosta de histórias misteriosas. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo relatos como esse. E claro, comenta aí. Você acredita que o monstro de Enfield ainda está por aí, escondido em algum lugar do interior?